Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Carlos Cripto na área, começando nossa análise diária aqui no canal da Crypto Trading Brasil. Sejam bem-vindos. Hoje, dia 11 de agosto de 2025, segunda-feira, começando a semana. Agora são aproximadamente 11h53 da noite, dando continuidade à última análise na quinta-feira. Na sexta-feira, eu optei em não subir a análise aqui no canal, pessoal, em virtude aí das movimentações no preço do Bitcoin, praticamente, né, ficou dentro aí do escopo do que foi passado na análise de quinta. Evidentemente, não achei necessidade de trazer nenhuma atualização para vocês. Então, a gente vai dar continuidade aos trabalhos. Vamos dar uma olhadinha aqui nas três principais bolsas. Nós não tivemos nenhum evento programado aqui no calendário norte-americano. Tivemos um dia de leve queda, S&P recuou 0,25, Dow Jones recuou 0,45 e Nasdaq, a bolsa de tecnologia, também um recuo de 0,30. Pessoal, vindo para o Bitcoin, tivemos no diário uma movimentação bastante ascendente já no domingo, porém tivemos aí a devolução dos ganhos ao longo do dia de hoje. Tivemos um recuo também seguindo aí as três principais bolsas de 0,51. Neste momento, para nós aqui, o preço a mercado, 119.072 dólares. Então vamos ver o que rolou após a última análise na quinta e quais são as perspectivas aí de movimentação do preço já pela madrugada até a nova análise de amanhã na terça-feira. Então, pessoal, reduzindo o tempo gráfico, nós basicamente estávamos aqui na proximidade dessa região. Evidentemente, fizemos algumas observações relevantes. Primeiro ponto, a questão deste candlestick. Fizemos a identificação de um perfil de candle com padrão de força, um bom volume comprador que poderia induzir aí os compradores, né, a buscarem novos níveis de preço. Então, basicamente, foi reforçado de que eles estavam com a faca e o queijo na mão para que de fato pudesse acontecer. A tarefa de casa, basicamente, era a observação do preço aqui, pessoal, em cima da nossa marcação, antiga resistência, né, unificando essa sequência lógica de topos descendentes. Evidentemente veio o rompimento e a gente passou a considerar aí um novo suporte. Tivemos aí ao longo da sexta-feira a busca por liquidez, né, pessoal? A gente também mencionou uma grande possibilidade aí do mercado vir testar a região próxima dos 115.700, né? Acabou se aproximando aí basicamente um desvio de 150 pontos, né, até a região aqui próxima, e posteriormente tivemos mais, né, bateção de cabeça aqui na região. E aí, pessoal, no domingo veio de fato aí a confirmação daquilo que tínhamos como grande possibilidade, né, os compradores novamente buscando novos níveis de preço. Então tivemos aí inclusive um resultado além das nossas expectativas, que era a proximidade aqui da região dos 120 mil dólares. Evidentemente, né, acabou passando aí, buscando até mesmo a proximidade ali do topo histórico, né, pessoal? Região aí próxima dos 123.300. Então, teoricamente, foram dias, né, positivos, né, pessoal? É, Basicamente seguindo aí o cenário, aquilo que foi proposto aqui diante das evidências plotadas do gráfico. E a gente vem para atualizar aí algumas referências, justamente para que possamos fazer um melhor entendimento. Então, pessoal, acredito que essa região, até pela facilidade de rompimento, né, buscando aí a proximidade dos 122,5, talvez seja interessante a gente utilizar como uma nova referência de resistência o range entre, né, o topo histórico e esse último topo que foi formado aqui no dia de hoje, como um ponto de decisão, justamente, né, para sabermos se de fato os compradores irão buscar níveis superiores de preço, renovando a máxima histórica, pessoal, ou se de fato teremos, né,
uma retração aí com os vendedores atuando de forma mais incisiva. Então, nesse primeiro momento, a gente repara a formação aí de topos descendentes, tá, pessoal? O que não seria, né, um bom sinal, mas ainda é muito cedo para a gente cravar aqui de fato, né, essa estrutura de preço. A gente precisa manter um pouco de cautela, analisar com maior tempo as evidências que serão colocadas aqui para nós ao longo da linha do tempo e sem atropelar o processo, a gente vai de fato enxergar tudo isso e tentar trazer para vocês o melhor cenário possível. Mas, ao que parece, tá, pessoal, a gente tem uma grande possibilidade dos compradores, obviamente, tentarem novamente uma eventual reação, até pela amplitude, né, dessa retração que aconteceu no dia de hoje. Então, me parece bem comum eles tentarem novamente alguma coisa, porém, algumas condições serão impostas aqui justamente para que você fique esperto em relação a isso, tá, pessoal? Então, acho que o primeiro ponto a ser analisado aqui para nós é a questão de que os compradores estão tentando manter o preço acima da média de 20 períodos. A gente percebe que a eventual reação mais simbólica começou aqui na proximidade do 118, tá, pessoal? Então, a gente vai utilizar esse fundo que foi formado aí já pela noite como um mini ponto de decisão, pessoal. Evidentemente, a gente não pode perder a região aqui do 118, porque poderemos buscar níveis inferiores de preço. Então, será muito importante o acompanhamento aqui neste nível de preço, tá? Ou sua proximidade, justamente para que você tenha uma referência aí de suporte. Caso a gente perca, pessoal, a região do 118, que tem aí a proximidade com a média de 20 períodos no tempo gráfico de 4 horas e a exatidão de onde houve, né, essa reação, essa mini retração por parte dos compradores, evidentemente a gente poderá buscar, né, quem sabe a média de 20 períodos no diário, que é a proximidade aí dos 116, 730 aproximadamente, lembrando que é uma média flutuante, ao longo do tempo ela vai se autocorrigindo, então é fundamental que você faça esse acompanhamento justamente para eventuais atualizações. Então, acho que temos aí potencial, pessoal, por parte dos compradores, né, na tentativa aí de recuperar parte do que foi perdido ao longo do dia de hoje. Acho que vai depender muito do que tivermos aí de formação de candlestick. Já agora, 1 da manhã, temos aproximadamente 58 minutos até o fechamento desse candlestick. Seria interessante, né, inclusive, nessa última hora, adentrasse mais volume comprador, né, de preferência superando o volume de venda do candlestick anterior. Poderia induzir os compradores, né, a tentarem uma eventual ação mais contundente em blocos, quem sabe, tá, pessoal? Na iminência de buscar pelo menos a proximidade aqui da região do topo anterior, topo que foi formado aí no dia de hoje na proximidade dos 122.470 aproximadamente. Então, basicamente é isso. A gente ainda mantém um cenário bastante positivo. Vale salientar, pessoal, que nessa região temos um triplo suporte. Acho que aqui será um ponto fundamental de decisão. Evidentemente, caso haja o recuo por parte do preço, né, pessoal, perdendo primeiramente aqui a região do 118, que é um ponto que a gente vai utilizar aí como referência, justamente como gatilho, né, para buscar posteriormente a média aqui de 20 períodos no diário, e aí sim, em um ponto mais crítico, né, pessoal, evidentemente um cenário pior, né, a gente vai também analisar com carinho o comportamento de preço aqui na proximidade desse triplo suporte, basicamente fazendo alusão aos antigos topos descendentes, evidentemente com o rompimento, né, pessoal? Tornou-se um suporte. Tínhamos aqui também de forma horizontal nossa referência de suporte, região próxima aí dos 115.700 e para finalizar esse triplo suporte, temos aqui
a ascendência desses fundos. Então, aqui é um ponto fundamental justamente para sabermos, né, se teremos aí os compradores de fato tentando buscar a proximidade do topo histórico ou se futuramente a gente terá uma estrutura de preço, quem sabe, descendente novamente, tá, pessoal? Então, o primeiro ponto de descendência aqui foi formado, mas como eu disse, muito cedo para a gente cravar que de fato será essa estrutura, né? Porém, a gente mantém as antenas em alerta e, obviamente, né, num cenário bem ruim, a gente perdendo aqui esse suporte triplo, né, evidentemente pode caminhar sim para a busca de níveis inferiores, né, inclusive fazendo aí fundos menores, talvez ampliando, né, essa movimentação que ainda permanece, querendo ou não, né, de forma lateralizada, evidentemente, quando a gente analisa o cenário de forma macro, tá, pessoal? Mesmo com essa movimentação ascendente na busca pelo topo histórico, a gente percebe ainda o mercado lateralizado, em consolidação, então, evidentemente, muita cautela nesse primeiro momento. A gente vai diariamente fazer aqui a coleta dessas informações, evidências, justamente para tentarmos, né, pressagiar aí a movimentação do preço. Então, basicamente é isso que você precisa estar ciente, tá, pessoal, de hoje para amanhã. Essas são as referências que a gente vai utilizar por enquanto. Lembrando que, ao passar dos dias, a gente poderá atualizar nossas referências, vai depender muito aí do que rolar de movimentação aqui no preço do Bitcoin, tá, pessoal? Então, se você quiser atualizar aí justamente suas referências, a gente faz esse aconselhamento, até porque se você, né, assistir as análises anteriores, vai perceber que faz, né, bastante sentido aquilo que a gente traz para vocês, né, todo um contexto, né, um cenário que evidentemente vem se concretizando na maior parte, né, das vezes. Então a gente tem uma assertividade bacana aqui no canal, pessoal, simplesmente aplicando price action raiz, né, com pouquíssimos indicadores, uma leitura mais crua aqui da formação dos candlesticks, né, seja de forma unitária, sequencial, figuras. A gente utiliza aí basicamente o volume, uma média só, e as nossas marcações, né, de referência, justamente trazendo um pouco mais de clareza e luz, né, nas análises, facilitando o entendimento de todos, até mesmo você que não tem tanta compreensão, né, do que é a leitura aqui no gráfico. Então, acho que é isso, pessoal. No gráfico, a gente tem basicamente essas atualizações, esse é o cenário, né, nesse atual momento. Vamos ver aí como é que vem o fechamento, né, desse candlestick, se de fato iremos manter aqui o preço acima, né, de preferência que possa adentrar mais volume comprador, pessoal, justamente para que possamos, né, quem sabe, começar uma nova ascendência por parte dos compradores, né, tentando buscar pelo menos a proximidade aí, né, do topo anterior, o topo que foi formado no dia de hoje. Então, acho que é isso aqui no gráfico. As atualizações foram feitas. Vamos dar uma olhadinha aqui no livro de ofertas, ver se a gente identifica alguma mudança significativa desde a última análise. Então, pessoal, aqui pelo lado dos vendedores, a gente vê um livro bem diluído, tá? Livro vazio, teoricamente. E aí a gente percebe um pouco mais de acumulação aqui na região dos 123, basicamente bem próximo da região do topo histórico. São quase 17,3 milhões de dólares posicionados a serem vendidos. Não faz sentido sim, porque está dentro aqui do nosso range de resistência, né, pessoal? Aqui é um ponto importante de decisão, justamente todo cuidado é pouco, a gente tem acumulação de lotes dentro dessa margem, e aí, mais acima, a gente tem um pouquinho mais de lote aqui na região dos 124, são 7 milhões de dólares posicionados, então
basicamente a gente vai ter aí uma maior barreira mesmo, tá, pessoal, na região dos 123. Neste momento aqui no livro, lembrando que o livro pode também acontecer atualizações, tá, pessoal? Então, é importante que você acompanhe em tempo real aí na sua casa, justamente porque pode adentrar lotes em determinados níveis e isso pode fazer bastante diferença. E aqui pelo lado dos compradores, pessoal, tiver também um livro bem pulverizado, maior acumulação aí na proximidade do preço a mercado, mas naturalmente isso é comum e quando a gente vai descendo, bem diluído, que também não é um bom sinal. Aparentemente, toda essa movimentação pode ter sido ocasionada pelos ETFs. A gente não tem acesso ao livro, então é bastante volume vem desses ETFs, principalmente lá dos Estados Unidos. E basicamente é isso, pessoal. O livro também destrinchado aqui para vocês. De fato, aí a gente tem uma maior acumulação pelo lado aqui dos vendedores dentro da nossa região de acompanhamento, justamente porque temos um potencial conflito de interesse, o que vai ditar aí o rumo do mercado, né? Se teremos a busca pelo topo histórico ou de preferência, né, pessoal, que a gente consiga a ascendência dos topos, né? Mostrando que o mercado quer continuar a sua guinada aí pela renovação da marca histórica. Fechado, pessoal? Então é isso. Acho que um ponto aqui também que atualizou para nós, tá, pessoal? A região dos 125 mil dólares. Tem bastante lote posicionado, 35,6 milhões de dólares a serem vendidos. Então, evidentemente, né, se a gente se aproximar deste nível, é importante o acompanhamento conjunto do gráfico e o livro, justamente para identificarmos se de fato eles terão a intenção de vender essa quantidade ou será apenas uma forma de intimidação, blefe, justamente, né, como a gente pegou em outras análises, bastante comum aqui no mercado cripto. E é imprescindível que você também acompanhe em tempo real, tá, pessoal? Então é isso, eu vou finalizando a análise de hoje, pessoal. Agradeço imensamente sua presença aqui comigo. Se você está chegando agora, não deixe de curtir, comentar e compartilhar. Muito importante aí para o engajamento do canal de forma totalmente orgânica. Beleza? Te desejo aí então uma excelente semana, uma boa noite, um grande abraço e até amanhã.